Olá pessoal, tudo bem? Convidando você para a gente receber um ensino, um estudo sobre a ressurreição, não é? E nós precisamos estar aprendendo e ter o conhecimento da fé. Nós precisamos ter o conhecimento da fé, de verdades espirituais que o Evangelho nos revela. Nós precisamos ter esse conhecimento. As pessoas priorizam tantas coisas que não edificam o cristão na fé em Cristo. Nós precisamos edificar a nossa vida, priorizar na busca do conhecimento, aprender de Cristo as verdades espirituais que o Evangelho revela. E dentro de um desses ensinos, de verdades espirituais, eu quero convidar você, nesse momento, para a gente aprender um pouco sobre a ressurreição. Mas para a gente falar de ressurreição, é preciso explicar o que é ressurreição. A palavra ressurreição, ela quer dizer erguer-se, tornar de pé. E a gente precisa entender que a ressurreição será do corpo, não do ser espiritual, da alma. Pois a alma não morre. A alma, o espírito já foi ressuscitado para a comunhão com Deus no momento que nós cremos em Jesus. A ressurreição do espírito, que é a reconciliação, a comunhão com Deus, nós já temos, porque o sacrifício de Cristo foi feito nesse objetivo, para essa finalidade, para nos levar à comunhão com Deus. Ressurreição é a vida voltando a Deus, a comunhão com Deus. Vida fala de comunhão, morte fala de separação. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós somos ressuscitados, porque enquanto o homem está no mundo sem Cristo, ele está morto no pecado. A morte fala da separação, não é? E quando nós cremos em Jesus, vamos ter essa vida com Deus. Por isso que Jesus vai dizer, lá em João 11, 24, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a vida que vamos receber quando nós cremos em Jesus é a volta com Deus, é a comunhão com Deus, é o Espírito vivificado para a comunhão com Deus. Amém? Deu para entender aí um pouco? Então, a ressurreição, ela vai ser do corpo. O indivíduo que morre, quando sai deste mundo, morte é separação. Então, quando o indivíduo morre saindo deste mundo, ele também deixa o corpo. É aí onde entra o que diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. O que acontece com a morte? O corpo volta para a terra de onde veio. O corpo foi formado da matéria, mas o ser real, o ser consciente, existente, o ser pessoal, pensante, é espírito, é uma alma. Esse espírito volta para Deus. O que diz a palavra, volta para Deus. E Deus vai dar o destino a cada um segundo a escolha que fez enquanto estava vivo. Os que creram em Jesus voltam para Deus e ficam aguardando o dia da ressurreição do corpo no lugar de descanso eterno, como está escrito lá em Apocalipse 14, 13. Os que não creram em Jesus, que morreram, deixaram o corpo e saíram deste mundo, seguem para o juízo. Porque a vida eterna, o descanso, é só para quem crê em Cristo. Quem não tem o Filho não tem a vida. Vai para a ira de Deus. João 3, 36. Então a gente tem que aprender isso, tem que ser explicado isso, segundo a palavra. Tudo que eu estou falando é o que a palavra revela. Eu não estou aqui com sabedoria intelectual. Eu não estou aqui com sabedoria de teologia do homem. Eu estou pregando na sabedoria de Deus, pelo Evangelho, o que a palavra revela. Então a ressurreição
ela vai ser do corpo. Porque o ser, ele só é perfeito com o corpo. Nós somos um ser trino em partes distintas e somos três partes e temos duas essências, não é? A essência espiritual e a material, que habita neste corpo, que é a alma. A alma é o ser real que habita neste corpo para viver neste mundo. Então nós temos três partes distintas: corpo, alma e espírito. A Bíblia revela isso, sim ou não? Sim, a Bíblia revela isso. O Evangelho nos traz essa revelação perfeita. Alguém diz assim: não, mas nós somos o corpo. Nós não somos alma. Nós somos o corpo. Nós não somos o corpo. Quem nos ensina isso é a palavra. Se você abrir a tua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 6 ao 8, você vai ver o apóstolo Paulo desejando sair do corpo para estar indo ao Senhor. Sair do corpo? Então eu não sou esse corpo. Se eu desejo deixar esse corpo, é porque eu não sou esse corpo, eu habito nele. O corpo é a morada da alma para viver neste mundo aqui. E quando vem a morte física, a alma não fica vagando neste mundo. Deus não permite. Se tem algum espírito aí dizendo que é o espírito de algum morto, é os demônios enganando você, usando a voz do falecido, se fazendo passar pelo falecido, para você estar invocando o demônio e pensando que é teu parente. Se tem algum espírito de algum santo, algum anjo, falando com alguém aí, é demônios. Os únicos espíritos que estão operando nesse mundo nosso é o Espírito Santo, guiando os salvos que creram em Jesus, e o espírito das trevas, do engano e da mentira de Satanás, guiando as pessoas que estão sem Cristo. Só há dois espíritos operando neste mundo: o Espírito Santo e os espíritos imundos do reino das trevas. Não tem espírito de morto. Então, essa doutrina de conversar com morto, de mortos voltar para falar com familiares, aparecer a familiares, sai daí que é demônio. Você está vivendo uma prática que a palavra de Deus condena e reprova e adverte a não viver. Porque não existe essa realidade. Se tem alguém aí se passando por algum falecido aparecendo para você, repreenda, porque é demônio. Está usando a voz do falecido, está falando os segredos do falecido, está se comunicando com você, dizendo que é o falecido, para você fazer penitência, fazer sacrifício pela alma dele. Sai daí. A realidade que a Bíblia revela é: depois que o indivíduo morre, ele não fica neste mundo vagando. Ele segue ao juízo. Morreu sem Cristo, juízo. Morreu em Cristo, Apocalipse 14, 13. Para o lugar de descanso, aguardar o dia da ressurreição do corpo. Então nós estamos aqui trazendo um estudo sobre a ressurreição. Bem simples, sem complicação. Não precisa tanto talento teológico, tanta sabedoria acadêmica de universidade, de seminário. O que precisa é só transmitir a verdade revelada no Evangelho, que é simples. Ressurreição. A palavra ressurreição quer dizer erguer-se, tornar-se, tornar de pé. E essa ressurreição não vai ser do espírito, da alma. A alma não morre. A ressurreição vai ser do corpo. Daniel, capítulo 12, versículo 2, está revelado lá que muitos vão ressuscitar do pó da terra. Uns para a vergonha e desprezo eterno, e outros para a vida eterna. O próprio Jesus vai dizer que os justos ressuscitarão para a vida eterna, mas os ímpios para a condenação eterna. João capítulo 5, versículo 29.
E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja, vão ser ressuscitados para receber a condenação eterna. Os que fizeram bem aqui, não está falando de obra de caridade e de religião. Não está falando do mérito do homem praticar o bem. Os que fizeram bem aqui é os que estavam em Cristo praticando as boas obras em Cristo. Não tem como o homem praticar boa obra para ser justificado por Deus, pela religião, por ele. Se não for em Cristo, nenhuma obra é aceita por Deus. Porque tudo tem que passar por Cristo para que Deus nos receba. Então Jesus vai dizer que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então a ressurreição é uma realidade. Nós, se morrer agora, se eu morrer agora, o meu espírito vai para um descanso. Vai para o bom lugar no céu, que não é o lugar definido da eternidade, é um lugar intermediário, aguardar o dia da ressurreição do corpo, para que o meu espírito que está lá volte a habitar no corpo. Observação, esse corpo vai ser ressuscitado glorificado. Não vai ser mais esse corpo corrupto e perecível. Vai ser um corpo glorificado para não ter mais envelhecimento, não sofrer enfermidade nem doença, não ter nenhuma corrupção na nossa vida, porque vamos estar num corpo glorificado para viver no mundo que Deus já preparou. Esse mundo, nós precisamos um corpo para viver nele, porque o ser real é espírito, o espírito não tem forma. Então Deus cria o corpo para o indivíduo interagir no mundo que ele vai viver. Os anjos, aprendem uma coisa aqui. A gente vai aprendendo uma coisa em cima da outra. A palavra vai nos ensinando. Os anjos são seres espirituais, mas os anjos têm corpos. Está entendendo isso? Os anjos têm corpos. Os demônios, aprenda isso, são seres espirituais, sem corpos. Porque os demônios eram anjos que serviam a Deus. Mas com a rebelião, eles foram expulsos da presença de Deus e perderam os seus corpos celestiais. São espíritos vagando sem corpo. Nem habita neste mundo, nem tem contato neste mundo, num corpo, e nem tem contato no mundo espiritual. Porque eles não têm corpo. São espíritos vagantes, sem forma. Por isso que os demônios se apossam das pessoas. Porque são espíritos que não têm corpo, não têm forma. Os anjos não se apossam de ninguém. Não tem um texto na Bíblia mostrando os anjos possessos se apossando de alguém. Agora os demônios se apossam. Os demônios moram, se apossam no corpo humano, dominando a mente do homem, escravizando ele na maldição. Então, a ressurreição vai ser do corpo, não é? Está dando para entender? A ressurreição vai ser do corpo. E esse corpo só vai ressuscitar no dia do juízo ou no dia do arrebatamento. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês aqui. Tem alguém que prega que a ressurreição vai ser num momento só, justo e injusto, ímpio e santo. Não, 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 não. A ressurreição vai ser por etapas. Primeiro ressuscitará os santos que foram santificados em Cristo, por Cristo, pela fé. A ressurreição dos santos vai se dar no arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a vinda de Jesus, não a terra. Jesus vem nos ares buscar a sua igreja. A igreja, as pessoas que estão nele, vai ser levada ao encontro dele. Isso é o arrebatamento. E nesse momento, nessa ocasião, quando Jesus vier para chamar o seu povo da terra para ir ao encontro dele, vai se dar a ressurreição daqueles que estão lá, os seus espíritos em descanso, os corpos deles que estão enterrados, vai ser ressuscitado. Isso vai ser o poder de Deus. Vai ser levantado glorificado.
É aí que está a palavra ressurreição, levantar, erguer-se. Então, os corpos dos que estão mortos vai erguer-se, ressuscitar, tornar de pé, glorificado, e os espíritos habitarão nesses corpos. E nós, nessa ocasião, se estivermos vivos ainda, eu creio que eu vou estar vivo no arrebatamento, e se eu morrer também não tem problema, estou em descanso eterno e não vou perder esse dia de forma nenhuma, mas eu creio que eu vou estar vivo no arrebatamento, porque eu aguardo o arrebatamento como se esse dia fosse hoje. Eu estou convicto de que eu vou participar, né? E se eu morrer, eu também estou na glória, porque eu vou estar guardado já. Mas eu creio que eu vou estar no arrebatamento, porque Deus vai me dar permissão de viver até lá. Eu creio assim, né? Não sei se Ele vai querer assim. Se Ele quiser me guardar hoje, amém. O importante é que a minha alma está guardada, ou na ressurreição, ou no arrebatamento, eu estou guardado para Cristo. Então, no arrebatamento, que vai se dar? Os que estiverem em Cristo vão ter os seus corpos transformados, e os que morreram vão receber os corpos ressuscitados, glorificados. E o texto vai dizer que aí, nesse momento, todos irão ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos com Ele para sempre, não na terra. A terra é temporal. Vamos estar com Jesus para sempre, na nova cidade, na nova Jerusalém, no novo mundo que Deus já tem preparado para nós, como Paulo vai dizer lá em Filipenses 3:20. A nossa cidade está no céu, não é da terra. De onde esperamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos viveram a esperança da vida com Cristo, não na terra, no céu. Cuidado com essas mensagens aí, com essas doutrinas heréticas, que tira você do que o Evangelho nos revela. A esperança do Evangelho é aguardar a vinda de Cristo para estar com Ele na eternidade. Não é para viver em paraíso na terra. Então, a ressurreição vai ser nessa ocasião. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, muito conhecido, ali fala do arrebatamento, sim. A trombeta que vai tocar, isso fala do chamado. Os que estiverem vivos serão ressuscitados, glorificados corpos, e o nosso corpo, aliás, os que morreram, seus corpos enterrados, vai ser ressuscitado, glorificado, e os nossos corpos vai ser transformado num corpo imortal, incorrupto, onde não haverá mais envelhecimento, nem enfermidade, nem maldição nenhuma. Esse corpo que vamos receber é para viver com o Senhor eternamente. Isso está revelado aqui, 1 Tessalonicenses 4,16. E se você for analisar a doutrina que Paulo dá sobre a ressurreição do corpo, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. Paulo vai dar uma doutrina sobre a ressurreição. Paulo vai advertir e orientar os irmãos diante de um ensino errado. Nesse contexto de 1 Coríntios 15. Alguém estava trazendo um ensinamento que estava tirando o entendimento dos irmãos daquilo que o Evangelho revela. Falando que não havia ressurreição. E muitos estavam pregando e desviando os irmãos da fé. Porque quando você não está andando na direção do Evangelho, você está reprovado da fé. A sua fé tem que estar principiada no Evangelho. Para receber o dom gratuito de Deus, está na promessa da salvação. E se você pegar 1 Coríntios 15, o versículo 1 e o 2, você vai ver Paulo iniciando a sua exortação e a demonstração aos irmãos, dizendo: irmãos, o evangelho que eu vos tenho pregado, no qual vocês creram, o qual vocês receberam, no qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos se permanecer nele, como eu tenho pregado. Por que Paulo falou isso? Porque tinha gente pregando uma mensagem contrariando o que o evangelho de Jesus Cristo ensina, que Paulo pregava. Paulo vai dizer: se vocês não tiverem o evangelho, vocês não podem ser salvos. Porque nesse contexto aqui, estava se pregando um conceito doutrinário de que não existia ressurreição. E Paulo vai defender os irmãos. E se você ler
o versículo 51 ao 53, você vai ver Paulo falar sobre o arrebatamento, que será no abrir e fechar de olhos, e falar sobre a transformação do corpo. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. E os corpos que estão enterrados vai ser ressuscitados, glorificados. É só você examinar a palavra com cuidado, com atenção, orando a Deus que o Espírito Santo abra o teu entendimento. Você vai ver o que eu estou falando aqui, não tem nada de difícil. É pela palavra, a doutrina, o ensinamento simples. É dentro daquilo que o Evangelho revela. Acabou. Tem muita gente aí trazendo uma doutrina, mostrando muita sabedoria, mostrando muita teologia, conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é Cristo, é o Evangelho, é aquilo que está revelado por Cristo no Evangelho, para que eu possa conhecer o que Deus quer, que eu conheça para estar com a vida com Ele. É só isso. Então a ressurreição, tem gente que diz assim, não, mas na ressurreição vai ser o ímpio e o justo. O ímpio vai ser ressuscitado e o justo também. Vai ser uma só ressurreição. Gente, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 6, vai dizer assim: bem-aventurados e santos os que participam da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque sobre estes não tem poder o dano da segunda morte. A segunda morte, você sabe o que é? Na tua igreja, tu já recebeu o ensino sobre isso? Teu pastor já te ensinou sobre isso? Já te deu uma doutrina, uma instrução dessa para te edificar no conhecimento das verdades de Deus? Ou tu está só ouvindo reteté, papapá, oba-oba, profeta, profecia e profetada? Tu está recebendo o que na tua igreja? O que é que tu está recebendo de instrução do teu pastor? Tu está se edificando no conhecimento de Cristo? Ou tu está se perdendo numa fé vã dentro dos movimentos de igreja? Recebendo os preceitos dos homens e não de Deus? A pergunta é, nessa igreja que tu está, qual foi o dia que teu pastor ministrou, te ensinando essas verdades espirituais? Então vem aprender aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer, Apocalipse 20, 26, bem-aventurado é aqueles que participam da primeira ressurreição, porque estes não têm poder o dano da segunda morte. Você sabe o que significa a segunda morte? É o juízo eterno. Isso é outro assunto para explicar, eu agora não vou entrar porque eu quero ficar só na ressurreição. A segunda morte é o destino determinado eterno do homem, que é o dia do juízo final. Que Deus vai trazer esse juízo e dar a sentença final para todos. Agora, mais que feliz, porque bem-aventurado quer dizer isso, mais que feliz são os que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a dos salvos. Os ímpios só vão ressuscitar no dia do juízo. A ressurreição dos ímpios será no dia do juízo, como está revelado aqui, Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Examina ali o juízo do grande trono branco. Isso aqui vai ser para os ímpios. Sabe por quê? Porque a igreja, os salvos que formam a igreja, já foram ressuscitados. E no dia do juízo dos ímpios, adivinha não, porque a adivinhação, não é? É uma coisa que os feiticeiros usam muito. Mas vai buscar o conhecimento nas Escrituras. Quem vai estar com Jesus julgando o mundo? A igreja, nós que estamos em Cristo, vamos estar julgando o mundo no dia do juízo com Jesus. Então, os santos, os salvos, não vão estar no dia do juízo com os ímpios para saber se é salvo ou é condenado. Não. Nós já somos salvos quando cremos em Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Não iremos a juízo. Passamos da morte para a vida. E não iremos à condenação.
É o que Jesus disse, João 5,24. Então a ressurreição vai ser por etapa. Primeira ressurreição é a dos salvos. Por isso que bem-aventurados são aqueles que vão participar dessa ressurreição. Os que não vão participar dessa ressurreição é porque vão estar no dia do juízo. Não foram salvos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É uma coisa bem simples que você tem que conhecer sobre isso. Eu e você vamos morrer. Morrer é sair deste mundo. É deixar o corpo físico, como está escrito lá em Tiago 2,26. O corpo sem o espírito está morto. Porque esse corpo é onde habita o ser real, o espírito, o ser real, pensante, consciente. Alma e espírito é a essência espiritual que faz parte das partes distintas do homem. O homem, ele é matéria e espírito. Corpo, alma é espírito. Aliás, perdão. O corpo é matéria, alma e espírito são o ser real. A alma, o espírito é a vida que Deus deu. Trouxe o homem à existência e lhe deu consciência, a alma. Penso, logo existo. Consciência. O ser humano é o único ser criado por Deus na terra, porque tem os anjos também, né? Que são seres criados, mas são espirituais. De toda a criação que Deus criou neste mundo, o ser humano é a criação especial de Deus, porque Deus criou sua imagem e semelhança para ter relação com ele. O homem é um ser pensante e consciente, tem consciência de existência. O ser humano, ele sabe, ele se reporta ao passado, projeta ao futuro e tem consciência de presente. O ser humano é um ser consciente. É por isso que Deus não vai pedir conta aos animais, aos peixes, porque eles não têm consciência e não são ser pessoal. O ser humano vai dar conta a Deus porque somos conscientes, temos responsabilidade e somos ser pessoal criado com liberdade de escolha. E Deus vai julgar o homem pela escolha que ele fez. Então tudo isso é importante de se explicar. A gente precisa aprender. E nós estamos aqui tratando sobre o assunto ressurreição. O que é a ressurreição? A ressurreição é do corpo. Porque vamos receber um corpo glorificado. Ainda não temos a vida com Cristo porque estamos nesse corpo. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer. 2 Coríntios 5, do 6 ao 8. Desejo deixar esse corpo para estar com o Senhor, pois enquanto estamos aqui, vivemos por fé, enquanto estamos nesse corpo. Mas desejamos antes deixar este corpo para poder estar com o Senhor, e assim como Ele é, o veremos, estaremos com Ele. Só quando deixar esse corpo. É por isso que a palavra de Deus diz que somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. A redenção do corpo. Esse corpo aqui vai ser transformado, porque nós já estamos ressuscitados com Deus, santificado o nosso espírito, mas estamos nesse corpo ainda, que é sujeito ao pecado, que está corrompido, que precisa ser transformado para a perfeição, para que possamos ter acesso ao céu. Porque o apóstolo Paulo vai trazer essa advertência para os irmãos, em que ele diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Esse corpo não vai herdar a vida eterna com Deus. É por isso que vamos ser transformados. Então, agora tem outra questão que é bom observar. Só quem vai ressuscitar num corpo glorificado é os salvos. Os salvos em Cristo. Os santos, os justos, que são santificados e justificados por Cristo. Tira a ideia de igreja da tua mente, irmão.
Tira o conceito de igreja, denominação, vida religiosa. Entende que igreja somos nós. A igreja que vai subir, a igreja de Deus, somos nós, que temos que ser fiel ao noivo e não se contaminar com nenhum sistema religioso. A igreja de Cristo, que somos nós, temos que ser fiel e jurar fidelidade e perseverar na fidelidade a Cristo pela sua palavra. Tem muita gente que está adulterando na comunhão com Cristo, porque está se corrompendo, seguindo a direção da igreja, de pastor, de religião. Isso aí é adultério espiritual, deixando a fidelidade a Cristo. Nós temos que ser fiel a Cristo, não é a religião, nem a nenhum sistema religioso. Por isso que Jesus vai dizer, ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida, mesmo com pouca força. Guarde a palavra dele, não negue o nome dele. Nós, a igreja de Deus, corpo de Cristo, temos que ser fiel a Cristo, pela doutrina, não é por vida de igreja. Quem vive uma vida dentro do sistema, está adulterando, não está sendo fiel a Cristo e não está seguindo a Cristo. É o que eu digo sempre. Fidelidade a Cristo é fazer o que ele disse, ser prudente, guardar e praticar a palavra dele, perseverar na palavra dele, cuidar da nossa vida na doutrina de Cristo, não da doutrina de fulano, ciclano, beltrano, que o povo hoje está sendo formado. Doutrina de nenhum teólogo, nem de Calvino, nem de Armídio, nem de pastor, nem de papa, nem de padre, nem de igreja nenhuma. A doutrina que nós temos que perseverar, zelar e ser fiel, vivendo dirigido por ela, é a doutrina de Cristo. Amém? Então, a ressurreição do ímpio, ela também vai se dar. É importante observar isso aqui. O ímpio vai ressuscitar. Agora, a Bíblia não dá nenhuma especificação da ressurreição do ímpio. Ele vai ressuscitar neste corpo corrupto e perecível, aonde ele vai sofrer a eternidade nesse corpo. Como vai ser isso? É a palavra que revela. Não sei. Esse corpo aqui é perecível, mas o ímpio, ele não vai ressuscitar glorificado. Ele vai ressuscitar no corpo morto, no corpo corrupto e, como disse Paulo, perecível. Não é perecível, porque ele vai viver eternamente nesse corpo. Ele não vai ter a glorificação no corpo. O ímpio vai ressuscitar no corpo, porque aprenda que a ressurreição é do corpo. Mas a Bíblia fala que só será glorificado o corpo que vai ressuscitar dos salvos. Os ímpios vão ressuscitar, mas não em corpo glorificado. Vão ressuscitar num corpo corrupto do pecado em que viveram nesta terra. E vão padecer eternamente nele. Eu vi uma pessoa falando sobre isso, mas aí eu não vou entrar porque é especulação. A Bíblia não fala. Então nós não podemos criar o que a gente entende. Se a Bíblia não fala como vai ser a ressurreição dos mortos que não foram salvos, eu não posso aqui dizer que vai ser assim, assim. Eu só sei que vão ressuscitar, mas não glorificado. Então, o importante é a gente saber da ressurreição dos salvos, porque é onde nós vamos estar enquadrados, que estamos em Cristo. Então os salvos vão ressuscitar, o corpo dos salvos vai ressuscitar glorificados. Então, meus amados irmãos, eu trouxe aqui essa informação simples e objetiva para ajudar você no crescimento do conhecimento da fé, das verdades espirituais, para você estar mais conhecendo os assuntos da nossa fé, que nós temos que ter conhecimento, para a gente estar na esperança e na alegria, saber que se eu ou você, que está em Cristo, morrer hoje, a sua alma, a minha alma, nós que somos o ser real, que habita neste corpo, vamos para o lugar de descanso, aguardar o dia
da ressurreição que vai se dar quando Jesus vier arrebatar o seu povo que estiver na terra ainda, nesse tempo, com fé. E o nosso corpo vai ser enterrado. Mas no dia da ressurreição, esse corpo vai se erguer. Ressurreição quer dizer isso. Erguer-se, levantar, tornar de pé. Esse corpo vai ser levantado, glorificado. E o nosso espírito vai estar habitando neste corpo para a vida eterna com Deus, no novo mundo que Deus já tem preparado para nós. Já está preparado, esperando cada um de nós, para todos entrar nessa cidade igualmente, para estar nela eternamente. Que coisa maravilhosa, irmão. É outro assunto que as pessoas precisam aprender nas congregações onde se reúnem. O bom era que se essas igrejas, que se dizem casa de Deus, o povo se reunisse nelas para edificação. Mas só que não. A reunião do povo dentro dessas igrejas é para viver o anátema, é para viver o vã, é para viver paganismo, é para viver misticismo, é para viver apostasia. Porque não estão congregando nessas igrejas que se chamam casa de Deus para edificar-se na fé, recebendo uma doutrina dessa, um ensinamento desse. É a pergunta que eu vou fazer de novo para você. Me responda aí, você que está dentro de uma igreja, um ambiente físico, geográfico, onde dizem que é casa de Deus, onde tu está ali servindo como se fosse a Deus, vivendo um culto pagão. Me responda aí, qual foi o dia que o teu pastor te deu um esclarecimento desse? Te levou um conhecimento desse para tu se edificar na fé, aprender da fé, conhecer as verdades espirituais que o Evangelho revela? Qual foi o dia que teu pastor, tu está indo para essas igrejas viver a formalidade de movimento, de gritaria, de poder, de milagre, de que Deus está revelando, usando? Tu tem que ir para um canto congregar, onde tem a palavra, a luz de Deus, para iluminar o teu entendimento, para tu andar com Ele e não se desviar, não apostatar, irmão. Andar na fé é andar no entendimento do Evangelho. Estar firmado na fé é estar com a vida prudente na doutrina de Cristo, irmão. Qual é a alegria que tu tem da tua fé em Cristo? É ir para a igreja buscar bênção? É ir para a igreja buscar vitória? É ir para a igreja para o culto do reteté, do prá, do pri? É ver os pregadores do fogo, do manto, do pré, do prá? Qual é a tua esperança no Evangelho? Qual é a tua prudência na tua vida cristã? Tu está fazendo aquilo que a palavra manda? Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. É isso que tu está priorizando? A tua vida na direção da doutrina? Ou tu está priorizando a tua vida na direção de igreja? Está priorizando a tua vida dentro de tarefa, trabalho e formalidade de igreja? Aonde tu estás dedicando a tua vida, consagrando e vivendo prudente para Deus? É dentro de atividade de igreja? Ou é buscando o conhecimento do Evangelho para tu estás firmado em Deus? Estás consagrando e devotando tua vida a Deus. Por onde? Qual é a tua prática de fé? Qual é a regra de fé que tu está vivendo? É a prática da palavra? É a regra do Evangelho? Ou é a prática de igreja? A regra dos homens? Onde o povo está adorando a Deus em vão, porque estão vivendo preceitos de homens e não de Deus. O povo apartado e separado da vida com Deus pelo entendimento corrompido, a dureza do coração e a ignorância, não buscando o conhecimento da palavra. Então seja prudente, irmão. Nós temos que aprender o que o Evangelho revela sobre a nossa fé. Qual foi a finalidade da morte de Cristo? Por que eu preciso crer nele? Qual o objetivo de eu me manter fiel a Cristo e perseverar na fé? É para que eu permaneça nessa salvação. É para que o diabo não venha me tragar. É para que eu não me desvie seguindo doutrina de demônio. É para que eu não seja negócio de homens dentro do sistema religioso. É para que eu não venha a ser instruído por doutrinas e heresias de perdição.
Eu tenho que ser prudente na fé, porque a salvação foi Deus que me deu de graça. Mas quem tem que valorizar, zelar e cuidar para que eu não venha perder, nem desprezar, nem abrir mão, sou eu. Guarda o que tu tens. Quem tem que guardar sou eu. Ser prudente sou eu. Perseverar até o fim para ser salvo sou eu. Está entendendo, irmãos? Deus, Ele fez o impossível, que nós não poderíamos fazer. Ele abriu o caminho. Ele estabeleceu uma porta para o homem ter acesso a Ele. Ele traz a verdade para o homem ser liberto da mentira. Ele dá a sua graça para o homem resistir o diabo e se sujeitar a ele. Agora, quem tem que entrar pela porta? Sou eu. Quem tem que andar no caminho para ir até o fim? Sou eu. Quem tem que combater o bom combate da fé para não apostatar da fé? Sou eu. Quem tem que perseverar? Sou eu. Quem tem que guardar o que Ele já me deu? Sou eu. O que é para eu fazer? Quem tem que fazer? Sou eu. Com a graça de Deus eu faço. Com a minha escolha, a minha decisão. Eu escolhi Cristo e vou perseverar nele. Porque eu escolhi o caminho da vida que é Cristo. Mas o diabo ele não vai ficar assim não, olhando para mim e seguindo esse caminho não. Ele vai trabalhar para me desviar desse caminho, para me fazer abandonar o caminho, perder o ânimo, desanimar, entrar em confusão, incerteza, perder a visão do caminho. Está entendendo? Nós temos que ser prudentes, irmão. A nossa vida de fé em Deus, ela não é vivida dentro de igreja. Ela é vivida no conhecimento da palavra. A nossa prática de fé em Deus não é vivida dentro de atividade de culto de igreja. É vivida na prática da palavra. Então nós temos que ter a palavra aqui, no nosso entendimento, como disse Davi, para não pecar contra Deus. Porque o que me leva a me desviar de Deus não é eu deixar de estar dentro de alguma igreja. O que me leva a esfriar e a perder o interesse e a caminhada com Deus não é eu não estar em culto de avivamento de igreja. É quando eu não dou valor à palavra. É quando eu não protejo minha mente com a palavra. É quando eu não me alimento da palavra. Isso que aqui você está recebendo é alimento espiritual para a tua vida com Deus. O alimento espiritual é o ensino, é a doutrina, é a instrução. É isso que nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, tem que priorizar, irmão. Congregue, mas num ambiente onde tem a palavra para te instruir, para te dar crescimento. Congregue na praça, congregue na casa, na garagem, na rua, mas porém, o importante não é o lugar, o importante é a palavra se está lá sendo ensinada para você. O que é que o povo faz hoje? O povo não prioriza a palavra. O objetivo de congregar não é a palavra. O centro da minha atenção, a motivação de eu congregar não é a palavra. É o ambiente. Não, eu tenho que congregar porque eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que ir para o culto. Eu tenho que participar do ensaio. Eu tenho que ir para a campanha. Eu tenho que fazer isso. Então o povo está buscando uma vida de regra de fé e prática vã. Estão priorizando aquilo que não edifica. Deixam de priorizar a busca do conhecimento de Cristo. E se você abrir o livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 6, você vai ver Deus falando com o povo de Israel, o povo dele da promessa. E Deus vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E porque desprezaram. E se você abrir a Bíblia em João 8,32, você vai ver Jesus dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento, conhecimento. O conhecimento de Deus é quem nos leva a vida com Ele. Se você ler a carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 4, você vai ver lá e ler dizendo assim, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem vindo ao conhecimento da verdade. Você precisa se salvar conhecendo a verdade. Não tem salvação por outro meio. E se você abrir a Bíblia
Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 14 ao 15, você vai ver Paulo advertindo Timóteo, dizendo: Timóteo, tu desde de menino, tu conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Você tem que ter sabedoria para conhecer o caminho da salvação, para ser liberto da mentira do diabo, que leva você a pensar que é salvo por outros caminhos, que não é o caminho que o Evangelho revela. Você tem a tua convicção aí, você pode ter a convicção de que é salvo porque está numa igreja, porque faz caridade, porque cumpre toda a atividade religiosa, porque vive a formalidade religiosa, porque vive o legalismo religioso, porque está lá servindo na religião. Você pode pensar que é salvo porque cumpriu o ritual de um cerimonial religioso de batismo, dá dízimo, toma ceia, guarda sábado, está dentro de um ambiente religioso. É isso que o povo está sendo ensinado de salvação, não é crer em Jesus. Olha como o diabo ele troca os princípios e os valores. O Evangelho vai revelar que não há nenhum outro meio de salvação. Atos 4:12. Só Jesus é o meio, é a porta por onde o homem entra para ser salvo. A causa da salvação é a morte de Cristo. Hebreus 5:9. Mas olha o que o diabo faz. Ele prega, o diabo levanta pessoas para pregar um evangelho deturpado, adicionado, subtraído, falsificado. Tem muita gente aí pregando o evangelho anátema. O evangelho anátema é isso. É quando você está vivendo na direção de um evangelho que não é puro, original, é misturado com os conceitos da religião. Porque o que é que os homens estão pregando aí em relação à salvação? Não, você tem que crer em Jesus. Ele é o Salvador, é Ele que salva. Ele morreu para nos salvar. O povo está aprendendo isso dentro das igrejas. Mas lá dentro, o que é adicionado? Não, você tem que crer em Jesus. Mas se não for circuncidado, não é salvo. Se não guardar o sábado, não é salvo. Se não der o dízimo, não é salvo. Se não estiver na igreja, não é salvo. E por aí vai. É isso ou não é que o povo aprende? E Paulo, ele vai ter um grande debate com alguns que estavam pregando esse evangelho anátema. Não, tem que crer em Jesus para ser salvo. Mas se não for circuncidado, ou seja, tem que guardar a prática da religião, tem que guardar outro meio, senão não é salvo. Paulo disse: está errado. Abre a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 2. Vai ver esse relato lá que eu estou te mostrando. E Paulo vai dizer ainda aos irmãos, cuidado com o evangelho que vocês estão recebendo. Se não for o de Cristo, não receba, é anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Não importa quem está pregando esse evangelho maldito, não receba. Não importa se é o padre, o papa ou o pastor. Não importa quem é o profeta, o homem que diz que é de Deus. Não recebam. Vocês têm que ser fiel a Cristo, não é a líder religioso dentro da igreja. É a Cristo pela doutrina, o Evangelho. E olha que Paulo vai advertir os irmãos na igreja, na Galácia, Gálatas capítulo 5, o versículo 3 e o 4. Paulo vai dizer: se vocês se deixar subjugar por esses fardos de servidão, por essas regras e normas, vocês da graça têm caído. Vocês estão crendo em Cristo em vão. Porque vocês estão crendo em Cristo, mas estão guardando regra, norma, como se fosse mérito para a salvação, como se fosse virtude para Deus te aceitar. Se não for por Cristo, não tem Deus. Se você misturar Jesus com valores de igreja, com regra de igreja, com coisas de igreja, você está vivendo uma fé reprovada. Deus não recebe, irmão. Então é aí que entra a importância de você ser prudente. Olha o que o apóstolo João vai dizer aos irmãos, advertindo ele, na sua segunda carta.
Olha a importância de tu ter o conhecimento de Cristo e ser prudente. Escuta o que o apóstolo João vai advertir os irmãos. Na sua segunda carta, no versículo do 8 ao 11. Dê uma lidinha, por favor, meu. Vai iluminar tua mente no conhecimento de Deus pela palavra. A partir do Evangelho. Que é a luz de Deus. Que vai iluminar o teu entendimento, que o diabo tem cegado. O diabo tem cegado o entendimento de muitos para não contemplar a verdade do Evangelho. 2 Coríntios 4:4. Vai meditar, vai consagrar, vai priorizar a tua vida e o teu viver na busca do conhecimento de Cristo, do Evangelho. Não é em vida de sacrifício religioso vã, dentro de igreja, atividade de culto, evento, festividade. O povo está preso nisso, irmão. O povo está morto com o nome de que vive, desviado de Deus, reprovado da fé, porque estão priorizando esse movimento de vida religiosa. É muita atividade, entretenimento, atrações, o povo vivendo, irmão. Quantas atividades dentro de igreja, o povo não vive mais buscando o ensino. O povo vive hoje dentro das igrejas os seus entretenimentos. É muito entretenimento, é muita atração, é muito show, é muita festividade, é muito evento. E o povo vazio, sequíssimos, dentro desses vales, onde o povo está lá como ossos secos, igrejas. Olha o que o apóstolo João vai advertir os irmãos, irmão. A igreja apostólica se reunia no período dos apóstolos, irmãos. Não era para viver isso que hoje esse povo vive dentro das igrejas, não. Primeiro que a igreja não se reunia submissa, escravizada dentro de uma autoridade eclesiástica, de um ambiente exclusivo. A igreja de Cristo não se reúne dentro de nenhuma autoridade eclesiástica, dentro de nenhum ambiente físico no domínio do homem. A igreja de Deus nunca se reuniu em tais ambientes, dentro de tais princípios. Aprendam isso aqui. A igreja de Cristo se reúne em qualquer lugar. Se você examinar Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, a igreja se congregava nas casas, nos lugares públicos, aonde desse para congregar 2, 3, 5, 6, para estar ali se edificando com a palavra, estava congregando. Não era um ambiente oficial, um ambiente exclusivo, um ambiente institucional como hoje. Isso é uma artimanha do diabo. Essa ideia de congregar dentro de igreja de Deus foi trazida pelo catolicismo romano, quando misturou o evangelho na religião pagã de Roma. Aí criaram essa ideia de igreja, casa de Deus, e o povo tem que estar ali, sob a autoridade de um líder, que é o pontífice, que faz a ponte entre Deus e o povo. Que hoje o sistema religioso evangélico copiou. Isso aí é pagão. A igreja de Cristo, ela congrega onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome, na busca do conhecimento de Cristo. Não é reunido dentro de um ambiente que tem que estar ali. Jesus nunca orientou a ninguém a estar exclusivamente em um ambiente submisso à autoridade eclesiástica, na autoridade, no domínio da liderança de homem. A igreja de Cristo se congrega na autoridade do Senhor Jesus pela palavra dele. A autoridade para nós, igreja, é Cristo, a palavra dele. Seja lá quem estiver ensinando. Se não estiver na palavra, quem tem a palavra no conhecimento, tem autoridade para repreender. A autoridade não é de cargo. A autoridade é de quem está na palavra. E é aí que eu quero dizer para você. Olha o que o apóstolo João, agora eu vou falar. Na sua segunda carta vai advertir os irmãos. Segunda carta do apóstolo João, versículo 8 ao 9. Porque não tem capítulo. Olha o que ele vai dizer. Cuidado, irmãos, para não perder o que já tem ganho, mas que possamos conservar o que nós temos ganho até o fim. Porque todo aquele, olha a advertência do apóstolo João, todo aquele que prevarica e não persevera
na doutrina de Cristo, não é na doutrina da igreja ABC, é na doutrina de Cristo, não tem a Deus. E se alguém vem ter convosco como ministro, homem de Deus, trazendo ensino, que não for a doutrina de Cristo, não receba. Nem o considere como irmão na fé. Esse não tem a Deus. Aparta-te dele. Não recebe esse fermento que vai levedar o teu entendimento. Vai contaminar os valores e os princípios do Evangelho para fazer você se perder do entendimento da vida com Deus. Cuidado! Então, o apóstolo João vai dar essa advertência, irmão. Como é que eu vou saber se o indivíduo está pregando a doutrina de Cristo? Se eu não conheço a doutrina de Cristo, se eu não sou instruído na doutrina de Cristo, se eu não tenho conhecimento da doutrina de Cristo. Então todos que estiver pregando em nome de Deus, eu vou aceitar. Vou dizer é de Deus, amém, glória a Deus. Nós temos que ser prudentes, irmão. É por isso que temos que ter o conhecimento. Porque se alguém estiver ministrando que não seja segundo o Evangelho de Cristo, que não estiver instruindo a sua vida com Deus pela doutrina de Cristo, é anátema, irmão. Tu vai se perder. Tem muita gente aí vivendo instruído pelo legalismo dos homens, o pretexto de humildade e de santidade, essas pregações de santidade que parece que são mais santos do que Jesus nas pregações que ele faz para o povo. Seja santo, não vista isso, não bote isso, tem que ser santo, santo, santo. Ó. Já percebeu que esses pregadores gostam de pregar de santidade? Chega, eles ficam cheios de orgulho pregando santidade. Nem Jesus pregou tanta santidade como esses pastores pregam, esses profetas. Nem Jesus cobrou tanta santidade como esses profetas cobram, esses pregadores. Essa santidade que eles cobram de vida de igreja, de formalidade de igreja, de usos e costumes, de comer ou de beber. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A santificação que eu tenho que viver na minha vida é a palavra me guiando, eu seguindo por ela para viver a santificação, sem a qual ninguém vai ter a vida com Deus, se não for pela palavra. Santificação não é em vida religiosa dentro de igreja, penitência, sacrifício, flagelos. Santificação é andar na palavra, se guiar pela palavra, se submeter à palavra, estar firmado na palavra. Essa é a santificação que o Evangelho nos ensina a viver e guardar para manter-se na direção com Deus. Então nós temos que ser prudentes, irmão. Temos que conhecer a verdade para não ser escravizado na mentira. Agora, vou te fazer mais uma pergunta para encerrar. Como é que você vai estar na verdade de Deus se você não conhece ela? Por isso que Jesus vai dizer, conheça a verdade para ser liberto. Você precisa conhecer a verdade. A verdade de Deus não é isso que tu estás sendo ensinado, instruído, doutrinado dentro dessas igrejas. A verdade de Deus não é que tu tem que estar numa igreja, casa de Deus. Isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é que tu tem que fazer campanha, pacto e voto para tu ser abençoado por Deus e ter vitória. Isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é tu ser batizado dentro de uma igreja pelo homem, tomando um mergulho de água para ser salvo e para ser membro do corpo de Cristo. Isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é tu dar dízimo em casa de tesouro, em templo, em santuário. Isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é tu estar sob a autoridade de um líder religioso e no domínio dele. Isso não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não é tu guardar o sábado para ser salvo. Não é tu tomar ceia para ter comunhão com a igreja. Não é tu ser batizado para tu poder fazer parte e entrar no reino de Deus. A verdade de Deus não é isso. Isso é mentira do diabo. Que o povo está sendo formado dentro das igrejas. A verdade de Deus não é tu adorar, servir e buscar a Deus dentro de uma
instituição religiosa, um lugar físico, geográfico, que chamam de igreja, casa de Deus, onde dizem que é nesse ambiente que tu tem que estar lá para adorar a Deus e ter comunhão com Deus. Isso não é a verdade de Deus. Tu precisa conhecer a verdade para ser livre da mentira do diabo, onde tu está escravizado, perdido de Deus, achando que estás em Deus, escravizando tua vida em fardos de servidão, julgos pesados, estabelecidos pelos homens, que faz de vocês negócio, e vocês pensando que estão consagrando a Deus. É tanto sacrifício, é tanta penitência, é tanto flagelo, é tanto culto, é tanta atividade religiosa, é tanto compromisso religioso, é tanta meta religiosa, é tanta obra religiosa que dizem que é de Deus, o povo tudo escravizado nesta vida maldita, pensando que estão servindo a Deus. O que é que falta para você sair dessa mentira? Conhecer a verdade. Por isso que Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus, é Ele quem liberta. Quando o homem conhece o que Ele mostra, ensina e segue, aí o homem está liberto, porque agora passa a andar pela luz, guiado por Ele, para ser discípulo dEle, que tem a garantia da salvação. É os discípulos de Cristo que estão em Cristo. Não é discípulos de nenhuma igreja que estão nas igrejas. Amém? Deus abençoe a todos, mais uma vez. Esse irmão que sempre está aqui, trabalhando a informação do Evangelho, levando a luz de Deus para iluminar a mente do que estão nas trevas. Esse irmão que fala com você, o irmão Wellington Ramos, pede a você que seja prudente, esteja mais atento ao ouvir. Não fique olhando para o homem impressionado com o paletó, com a gravata, com a fala bonita, com o jeito de poder, de unção, com o grito, com o reteté, com o prá. Não olha para isso. Não coloca a tua atenção em igreja, em ambiente bonito, em ambiente... Não. Esteja atento a ouvir. Coloque sua atenção na palavra de Deus. Observe esse pregador, esse profeta, esse pastor, esse homem que diz que é de Deus. Observe e analise o conteúdo da pregação dele, o conteúdo da doutrina que ele está dando, o conteúdo dos princípios que ele diz que é de Deus, aplicando para tu viver. Observe se está de acordo com a doutrina de Cristo. É o que o apóstolo João adverte os irmãos. Se não for a doutrina de Cristo, esse indivíduo não está enviado, pregando por Deus para você. Ele não está a serviço do reino de Deus. Ele não é de Deus. Ele não está guiado pelo Espírito Santo. Ele está levando para vocês heresia de perdição, doutrina de demônios, usado por espíritos enganadores, que trabalham para desviar o povo da verdade do Evangelho de Cristo, que é o único meio por onde o povo é salvo. Pelo conhecimento da verdade que o Evangelho revela. Que Deus assim continue nos abençoando e levantando vários e vários irmãos para o ministério da palavra, para cumprir o ministério da pregação, informar, ensinar, corrigir, orientar, instruir. Esse é o ministério que Deus nos dá pela vocação de pastor, evangelista, profeta, apóstolo, doutores. Está entendendo? É para esse ministério. O ministério do ensino, da informação, da comunicação da verdade, condenando e reprovando a mentira. Amém? Quem tem ouvido para ouvir, meu irmão, que ouça. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me visita lá no YouTube, me visita no Face, no Kawaii, se você assim deseja e quiser mais instrumento de informação, material, vídeos, de instruções, com muitas informações da verdade, do Evangelho, assuntos, esclarecimento, levando para você o conhecimento que você precisa ter para uma vida com Deus. Vai lá no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, aqui no Face, no Kawaii, estamos colocando para vocês todos os dias, o dia todo, vídeos de instruções, sempre esclarecendo, advertindo e orientando e corrigindo com a doutrina e a instrução da palavra de Deus. Amém, meus irmãos?